Olá, Davi, Olá, muito Maru, tudo bem? bem-vindo. Obrigado. Estamos muito felizes aqui para conhecer melhor, conhecer mais sobre o projeto Tive Fome, projeto que existe há 12 anos e que queremos que todos conheçam melhor sobre esse projeto. Davi é fundador do projeto. Conta um pouco como essa história começou, por favor. Bom, Maru, então, muito obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco, né, do projeto de Fome. E, bom, o projeto começou há 12 anos atrás, não era nem de longe para a gente estar aqui hoje sentado. Se eu fosse pensar, não era nunca nos meus maiores sonhos. Eu imaginei estar aqui um dia com pessoas participando, fazendo ação social. E tudo começou de uma forma muito simples, muito singela. Em 2013, dia 26 de julho de 2013, a gente definiu a ação. Vamos fazer um sopão. Mas o que motivou a fazer foi porque um mês antes, mais ou menos, eu sempre passava eu vou saindo de casa, descendo fretado do trabalho, e sempre tinha pessoal de situação de rua ali perto de casa. Eu sempre olhava, mas nunca me importava, assim, porque já fazia parte do cotidiano, fazia parte da paisagem, né, como a gente fala. E para muita gente também faz parte da paisagem. Teve uma história de uma mulher do interior que ela veio para São Paulo, para cidade grande, e ela não se conformava de ver pessoas na rua. Ela falou assim: mas tem gente dormindo aqui, ninguém fazer nada. Só que ela fala que com o tempo ela foi se acostumando e aquilo já não era mais um impacto para ela. Então o nosso olhar muda, né? Eu que nasci naquele contexto, via, para mim já era natural. Então, naturalmente, eu nunca ia me despertar para isso. E querendo ou não, assim, eu venho de uma família religiosa, cristã, e eu sempre gostei muito de ler a Bíblia. Então, eu estava lendo uma passagem que falava: pois eu tive fome e deste de comer e tal. E com aquilo me despertou essa curiosidade. Só que eu li e não importei, eu só li como uma passagem: tem gente passando fome, deu de comer, tipo, Cristo falando, né? Beleza. Aí saí do trabalho um dia, passando assim na frente de uma loja que tinha lá, de autopeças. Aí eu vi o pessoal, passei por eles assim, detalhe, eu sempre passava na padaria antes. Então você comprava pãozinho para levar para casa, aí para minha mãe, para os meus irmãos comer. E beleza. Aí voltando para casa, olhei, passei por eles, olhei, falei assim: nossa, tá aqui e tal. E segui. Quando eu passei, virei o quarteirão assim para ir pra rua de casa, eu senti aquela... Eu ia falar assim, uma voz, mas... Não tinha nada, tipo, mirabolante. Uma consciência, eu falo. E uma consciência que falou assim: Davi, volta lá e entrega pão pra eles. Aí eu olhei assim e falei: tá, acho que é coisa da minha cabeça, vou seguir. Continuei seguindo, de novo, Davi volta lá e entrega pão pra eles. Só que assim, não sei para outras pessoas, mas para mim era uma coisa tão... Como que eu vou voltar lá e oferecer pão para alguém? Tipo, não é uma coisa... Imagina você pegar... Ô, Maru, quer um pão? Do nada, assim, aparecer. Você fala assim: não, obrigado, eu não quero. Tipo, é tão constrangedor você oferecer pão para alguém que eu fiquei constrangido de pensar: nossa, eu vou lá e oferecer pão? Não vou fazer isso aí, não. E continuei seguindo. Aí na terceira vez foi onde falou assim: Davi, você leu minha palavra e você não entendeu nada? Uau! Entendeu? Foi nesse nível de uau mesmo. Que eu fiquei, na hora que eu parei, eu falei: não, peraí, alguma coisa séria tá querendo falar comigo. Então, vou voltar lá. Porque aí é uma coisa que, assim, muitas vezes eu prolongo para fazer muitas coisas. Eu sou um procrastinador muito experiente. E eu tava procrastinando. Aí eu falei: tá, vou voltar lá. Pão não tem nada, tá vazio. Eu falei: tá bom. Aí voltei lá, tá, eu vi tipo uns grupos de 5, assim, conversando lá, tal, devia já ter usado droga, não sei, não me importa também. Aí eu voltei, ainda bem que eu tinha bastante, falei assim: vocês querem comer um pão? Então um pão que vocês querem? Na hora, eu falei: não, demorou, tal, isso aqui, já catou, cada um catou o pão, já começaram a comer na minha frente. Mas não comer como a gente come, cortando, eles destruíram o pão, eles devoraram o pão. Pra mim aquela imagem, pra mim, falando eu lembro, sabe? Eu lembro de ver eles devorando o pão. Então, na hora, eu falei assim: nossa,
Tem gente passando fome no quintal de casa, praticamente. Assim, na minha frente. E era fome mesmo, não era tipo assim, vou comer por comer, não, fome. Porque eles ficam tão ligados em usar droga e se preocupar só no prazer químico que gera, que eles esquecem de se comer, esquecem de tudo. Por que eu tô falando isso? Porque eu, Davi, antes de 2013, eu ajudava no meu possível, depois vim descobrir que minha avó fazia um trabalho social, então acredito que, de certa forma, a gente acaba indiretamente assumindo um legado, né? Só que o dela era muito só ela ia, ajudava creche, preparava merenda para criança, sempre ajudava, ninguém nem sabia quem ela era. Tipo, e eu nunca tive contato para ela me falar disso, eu fui descobrir depois dessa história dela. Mas, de certa forma, eu vejo que o lado espiritual é como se fosse uma orquestra, né? Ele vai direcionando. Só que eu não estava nada pronto para aquilo. E aí eu comecei a fazer mais isso daí. Passava, saía do trabalho, eu olhava, você quer? Entregando, sou eu mesmo. Sem intenção nenhuma, sem pretensão nenhuma, só para fazer ali. Aí, dia 26 de junho de 2013, a gente combinou, porque foi assim, eu tava com um grupo de amigos comendo lanche, eu falei para eles assim, o Brunão, Reginaldo, se não me engano, o Josué. Brunão até hoje todo mundo conhece, né, que tá até hoje no projeto. Aí eles conversando, falaram assim, vamos fazer um negócio legal? Vamos. Então, peraí. Aí tinha padaria, a mesma padaria, que era um lanche aqui e a padaria na frente. Eu falei, fui lá, peguei pão, falei, vamos dar um rolê. Aí catei eles, assim, despretensioso, fui entregando pão. Os caras, legal, curti, não sei o quê. Depois, então, a gente vai marcar um dia para poder fazer uma ação. Eu reuni a galera, os amigos, tá, a gente vai fazer. Aí marcamos, todo mundo, a gente marcou, fez o sopão. E a gente saiu entregando por ali perto da nossa área também e no centro também. E aí, foi uma sexta-feira, né, isso? Aí de novo, toda sexta. Começou a ir. Aí começou a falar assim, bom, a gente precisa de ajuda? Então vamos fazer o seguinte, vamos postar na internet, que eu preciso divulgar para isso. E aí que eu falo, postar, muita gente tem a motivação de se aparecer. A minha motivação, e a motivação até hoje que eu vejo que perdura, é a motivação de arrecadar, ter transparência. E quando a gente faz com esse intuito, as pessoas prosperam. Então, começamos a divulgar, tá? E começou mais gente, pô, Davi, eu quero participar, amigo meu antigo, a maioria tudo amigo meu. Pô, Davi, gostei, até o Fábio participou também, que fez faculdade comigo. Eu quero participar, e começou. Aí foi, hoje tá aí o projeto. 13 anos, 12 anos. 12. Vai fazer 13, né, ano que vem. Mas 12 anos nessa pegada, vamos dizer assim. 12 é tempo pra caramba, né? Bastante. Me conte como foi na pandemia. Então, pandemia foi um grande desafio, porque a gente ficou entre parar, seguir as regras, e a gente seguiu muito à risca, tanto que a gente acompanhava todo, tá verde, então vamos começar a fazer, tá vermelho, vamos restringir. A gente nunca deixou de fazer. A única coisa que a gente fez na pandemia foi parar de divulgar. Porque quando tá no vermelho, se a gente divulgasse, poderia ser um problema, entendeu? Então, o que a gente fazia? Juntava 5 pessoas no máximo, cada um no seu carro, e preparava as coisas, na verdade não preparava, a gente pegava tudo pronto. Então, biscoito já, pacote fechado, todinho, foi até aí, porque a gente mudou de fazer o leite antigamente, a pandemia fez a gente comprar o todinho, acabou que ficou mais prático e melhor para entregar. E aí a gente começava a fazer, então a gente acompanhou muito, mas foi um grande desafio, porque pra gente, os primeiros 3 meses foram muito bons. Assim, eu vi realmente como o brasileiro é para ajudar o próximo. Porque muita gente se movimentou. A gente fez uma ação de famílias, inclusive de cesta básica, a gente arrecadou muita cesta básica. Assim, hoje, se a gente fosse calcular em valor em dinheiro, foram mais de 64 mil reais, se for calcular a quantidade de cesta. Se eu não me engano, foram 800 cestas básicas. Pois a Lu pode confirmar a família, mas foi mais ou menos isso. Coisa que a gente nunca tinha feito, sei lá, em 10 anos do projeto com família. Muita gente doou. Teve gente que doou 100 cesta básica, que era coisa de cada cesta básica 10 mil reais, você já bota no papel. Então tinha gente que doava as cestas, tinha gente que dava o dinheiro. E todo 100% foi revertido só para a cesta básica, porque tinha muitas famílias que estavam sem emprego, então a gente ajudou bastante.
Só que os primeiros 3 meses, a gente falou assim, nossa, eu acredito que as pessoas vão mudar a partir de hoje. A vontade de ajudar vai aumentar, que foi o que pareceu. Só que, voltando, o ser humano, ele é um ser adaptativo. Como eles viram que ia ser, aquele não ia ter que fazer, aí todo mundo parou de ajudar. Cada um começou a pensar no seu. Eu não posso tirar do meu para poder ajudar alguém. Então foi bem desafiador. Graças a Deus tinha algumas pessoas que ainda continuaram ajudando. São os espíritos iluminados, vamos dizer assim. Mas depois da pandemia, quando 2022, né, mais ou menos, já começou a melhorar as coisas, eu vi as pessoas, a gente minguou muito no projeto. Tanto questão de voluntários e de doação. Até hoje a gente tem dificuldade por conta da pandemia, mas melhorou já bastante. Mas assim, eu não via ninguém mais se importando com ninguém. A minha percepção, tá? Ninguém se preocupando mais em ajudar, todo mundo parece que esfriou. E eu achei que ia ser o contrário. Não sei se daqui a alguns anos, se isso vai mudar, mas eu já estou vendo melhora, graças a Deus. Então, para ele foi bem difícil, bem difícil. Vocês atendem 3 vertentes, né? São as pessoas em situação de rua, famílias carentes, e vocês fazem ações em abrigos de criança. Conta um pouco mais. A ação da rua foi a primeira que a gente fez, que a gente começou a ajudar. E um ano e meio, quase 2 anos, a gente começou família. Por quê? A família surgiu que a gente ouvia muitas histórias na rua. Então, conversava, sei lá, com o Carlão, que era um cadeirante na época. A gente conversava com a Raquel, que também era outra cadeirante. E outras pessoas em situação de rua, que quando você ouvia as histórias, você via que o que levou aquelas pessoas para a rua foi a questão familiar. Problemas familiares, a estrutura, como pai e mãe criaram, fome. Então, toda essa necessidade, essas dores que a pessoa carrega na infância, leva a pessoa a beber, a usar drogas, enfim, não é todo mundo, mas aquelas que estão na rua, praticamente todas, é de uma estrutura familiar desequilibrada. E não estou falando de classe social, porque tem gente que é de família rica na rua, mas que a família é totalmente estruturada emocionalmente. Filho abandônico, que os pais não ligam. Muitos filhos histórias que a gente ouvia, né? Pai e mãe deram tudo. Já viajaram para Disney, já viajaram para Europa. Tudo. Eles tinham tudo, mas ao mesmo tempo não tinha nada. Tinha tudo coisas, mas não tinha nada emocional. Então, o que a gente pensou? A gente fez uma escola, e aí, para poder ajudar a escola, fez uma ação de Natal. E a diretora falou, nossa, aqui tem muita necessidade, família, se vocês conseguirem ajudar. E a gente falou assim, bom, vamos começar a fazer o trabalho em família para ver se a gente consegue evitar com que essas crianças entrem nas drogas e entrem nas ruas. Porque se você dá uma estrutura, a pirâmide de Maslow, né? Primeira camada, alimentação, a pessoa, se ela parar de se preocupar com essa camada básica, ela começa a pensar na próxima, que é a segurança, arrumar um trabalho, enfim. Então, a gente sempre pensou nessa base. Então, vamos deixar a base estruturada, porque a maioria das pessoas que vão para a rua, muitas vezes, pode até ter a segurança financeira, mas não tem a segurança emocional, que está lá na base da pirâmide. Então, vamos trabalhar que é esses pais, quem sabe, não precisa se preocupar tanto para poder dar atenção para essas crianças. Então, a gente não só entregava o alimento das famílias, a gente também falava, limpa a casa, os filhos têm que estar na escola, enfim, se possível dar um lazer, o que é difícil, né? O lazer das crianças normalmente é a rua. Eu fui essa criança que meu lazer é a rua e não tenho nada a reclamar disso. A minha infância foi muito boa. Mas eu sentia muito essa necessidade. Então a gente começou a fazer e, graças a Deus, a gente parou um pouco. Depois da pandemia a gente teve que parar porque caíram as doações. Até hoje é uma grande dificuldade conseguir recursos para poder ter cesta básica. Mas a gente sempre dá um jeito. Então a gente atende umas 5 famílias. E o da creche é algo novo. A gente já fez no passado, por volta de 2015, uma ação num abrigo. Não fizemos mais e há uns 2 anos, mais ou menos, a Renata retomou essa ação com abrigos que ela conhece. Então, é uma outra frente. Eu, particularmente, eu não participo. Eu não tenho emocional para isso. E eu falo assim, a ação social é identificação, né?
Eu quero um dia conseguir ir lá no abrigo, né? Por isso tem o pessoal que faz o projeto. Mas família e rua, para mim, é mais de boa. Tem gente que tem dificuldade com idoso, de fazer trabalho com idoso. Então, assim, é de cada um. Mas, assim, aí a gente tem também o projeto Tive Cão. Só que tá devagar, mas a gente vai retomar. Que a gente leva ração, tudo para os dogs de rua. Então é isso, assim. E tem ação de Natal, né? E ação de Natal. Ação de Natal, vou explicar como nasceu também, né? Tinha uma página que eu seguia no Facebook de uma moça lá de Barcelona que ela fazia uma ação de Natal. E eu achei, por coincidência, eu acabei conhecendo ela, porque eu comecei a seguir a página, e aí eu acho que ela viu que eu fazia o trabalho social aqui em Campinas, ela começou a seguir de volta, e a gente conversava muito. Aí ela contou que tinha que fazer esse trabalho lá, tal, não sei o quê. Aí ela eu não lembro se foi, na verdade ela postou de um padre que fez uma ação no Natal, onde no dia 25, todo mundo tá com sua família, ele pegou, chamou todos os moradores de rua para dentro da igreja. E ele serviu uma ceia para eles lá. Então, assim, para mim foi a maior inspiração. E eu tomei conhecimento por causa dela. Eu falei, caramba, dia 25 fazer uma ação de Natal. Só que a gente nunca consegue fazer no dia 25, tá todo mundo com a família. A gente faz isso no dia 23, dia 24, mas já é super bom. Um dia a gente vai conseguir fazer no dia 25. Mas ele fez, e era 25 na país norte, que é frio, né? Então ele acolheu todo mundo para dentro da igreja, para dormir lá e fazer a ceia de Natal. Então, para mim, me inspirou muito. Foi muito legal isso daí. Nossa. E como é que faz para quem quiser ajudar o projeto? Bom, a gente sempre fala, né? Hoje ainda o projeto tem tudo muito no pessoal. Tipo assim, ainda tá lá a conta do projeto, tá no meu Pix, por exemplo. Ainda é informal? É informal. O Pix é uma conta dedicada ao projeto, que é do Nubank. Antes é do Itaú, agora é do Nubank. Então, tudo que tá lá no Nubank é do projeto, ainda tá lá. Se Deus quiser, esse ano ainda a gente vai transformar uma ONG. Mas o foco não é tanto o dinheiro. O foco é o alimento, é o que a pessoa puder comprar. E eu vou explicar por quê. É muito diferente você doar o dinheiro e você doar o item. Quando você doa o dinheiro, ajuda muito, que a gente tem contas para pagar, mas é uma coisa mais fácil de lidar, né? O dinheiro, eu falo, dinheiro é energia, né? Você trabalha, seu suor, você dedicou sua energia ali, você vai lá e doa aquela energia de forma fácil. Quando você pega o seu dinheiro, que é a sua energia, e você transmuta para um alimento, você vai lá, pega o seu tempo, vai no mercado, você escolhe o item, entende? Você põe a mão naquele item, você vai lá e entrega aquele item. Para mim, isso é muito além. É 3, 4 vezes mais do que simplesmente dar o dinheiro. Então fala qual é o item. Bom, itens. Arroz, feijão, itens de cesta básica, café, bolacha, maisena. Depois eu posso colocar todos aqui no lembrar aqui de cabeça. É importante saber quais são os itens. Mas todos os itens de cesta básica que puder doar vai ser muito bem-vindo. Leite. A nossa cesta básica não vai só itens básicos. Óleo. Itens de higiene para casa, que a gente também pede que as famílias mantenham a casa higiene muito boa, só que se a gente pede, a gente tem que dar pelo menos a condição. Então é isso, e essa é para ação de família. E de rua, se alguém conseguir doar pães toda sexta-feira, aí pode doar o dinheiro ou comprar numa padaria, a gente retira ou entregar para a gente, normalmente vai de 200 a 50 pães, 250 pães, é isso. Acho que é isso. Todinho também é importante. Manteiga também é muito importante. Quando a gente coloca um pouco de manteiga ou mortadela. É isso. Ou refrigerante também. É tudo muito bem-vindo. Posso falar das roupas? Pode falar das roupas. A gente aceita roupas também, que elas vão para um bazar no final do ano, na festa de final de ano. Ou elas vão para... As roupas de homem a gente leva para a rua, porque homens não trocam tanto de roupa. Então, tem poucas roupas de homem e eles precisam muito. As roupas de mulher vão para o brechó da Lu e a Lu transforma
em doação. Então, ela vende e o dinheiro é revertido para o projeto. E o projeto vai para a cesta básica ou para o alimento na sexta-feira. Então, a gente aceita doação, tá bom? É isso. Obrigada, Davi. Obrigado, Marola. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada.